Senhora Lúcia, sua conta está zerada. Alguém transferiu R$ 180 mil para outra conta há 2 horas. Essas foram as palavras que saíram da boca do gerente do banco numa terça-feira de manhã. Palavras que destruíram completamente a ilusão de que eu conhecia meu próprio filho. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Lúcia, tenho 62 anos, sou viúva há 3 anos e sempre acreditei que havia criado um homem de caráter. Meu filho Henrique, de 35 anos, sempre foi o centro da minha vida, especialmente depois que perdi meu marido Paulo num acidente de carro. O dinheiro que estava na minha conta era exatamente a indenização que recebi pela morte do meu esposo, uma quantia que me permitiria viver meus últimos anos com dignidade e tranquilidade. Naquela manhã, eu estava tentando pagar uma conta no caixa eletrônico quando a máquina recusou a operação com uma mensagem estranha. Saldo insuficiente. Achei que fosse erro do sistema. Tentei novamente. Mesma mensagem. Foi quando o nervosismo começou a tomar conta de mim. Eu sabia exatamente quanto tinha naquela conta. E não era pouco. Entrei na agência com as pernas trêmulas e procurei o Dr. Santana, meu gerente há mais de 15 anos. Ele me conhecia bem, sabia da minha história, da morte do Paulo, de como aquele dinheiro era sagrado para mim. Quando me viu, a expressão no rosto dele mudou completamente. Era uma mistura de preocupação e constrangimento. Dona Lúcia, a senhora precisa sentar. Temos uma situação delicada aqui, ele disse, me conduzindo para sua sala com cuidado, como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Sentei-me naquela cadeira de couro frio e esperei enquanto ele digitava algo no computador. O rosto cada vez mais sério. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique do mouse e pelo som do ar-condicionado. Dona Lúcia, houve 2 transferências grandes da sua conta nas últimas horas. Uma de R$100 mil às 8 da manhã e outra de 80 mil às 9h30. Ambas para a mesma conta. Meu coração disparou. Isso é impossível. Eu não autorizei transferência nenhuma. Meu cartão está aqui comigo. Ninguém tem acesso à minha conta. Dr. Santana girou o monitor para que eu pudesse ver. Ali estavam as transações, claras como o dia. E o que me fez sentir como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés foi o detalhe que ele apontou com o dedo. As transferências foram feitas pelo aplicativo do banco, usando o token digital. E olhe aqui, Dona Lúcia, foram autorizadas pelo seu filho. O quê? Henrique? Isso não faz sentido. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, atraindo olhares de outros funcionários do outro lado do vidro. Infelizmente, há 6 meses a senhora cadastrou ele como procurador da conta. Lembra? Foi quando a senhora teve aquela cirurgia no joelho e estava preocupada em não conseguir ir ao banco sozinha. A memória voltou como um tapa na cara. Eu realmente havia feito isso. Henrique havia insistido tanto. Mãe, e se você precisar de algo e não conseguir ir ao banco, deixa eu como procurador só para emergências. Ele parecia tão preocupado, tão atencioso. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ele usaria isso para me roubar. Mas, doutor... Santana, para onde foi esse dinheiro? Para a conta dele? Não, senhora. Foi para uma conta em nome de Camila Andrade Ferreira, sua nora. O mundo girou. Camila, a esposa do meu filho, a mulher que eu recebia na minha casa, para quem eu cozinhava nos domingos, a quem eu tratava como filha. Os 2 haviam conspirado juntos para me roubar. Para roubar o único dinheiro que eu tinha, a indenização do meu marido morto. Eu quero que o senhor bloqueie essa conta imediatamente. Que cancele essas transferências. Que faça alguma coisa. Minha voz estava trêmula, as lágrimas começando a descer pelo meu rosto. Dona Lúcia, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Vou entrar em contato com o setor de segurança agora mesmo e tentar bloquear a conta de destino antes que eles movimentem o dinheiro. Mas a senhora precisa ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Isso é crime de apropriação indébita. Apropriação indébita. Crime. Meu filho havia cometido um crime contra mim. Saí do banco em estado de choque, mas algo estranho aconteceu no caminho para casa. A tristeza inicial começou a dar lugar a uma raiva fria, calculada. Eu não ia chorar.
Não ia me fazer de vítima. Não ia deixar que eles me vissem destruída. Henrique e Camila haviam subestimado completamente a mãe que ele tinha. Durante o trajeto, liguei para o Dr. Santana novamente. O dinheiro ainda está na conta dela? Sim, dona Lúcia. Conseguimos bloquear temporariamente, mas precisamos da ordem judicial para reverter. Faça tudo o que for necessário. E não avise meu filho sobre nada. Eu quero que seja surpresa. Quando cheguei em casa, sentei-me na poltrona da sala e comecei a planejar. Henrique viria jantar hoje à noite, como fazia todas as terças-feiras desde que o pai morreu. Ele chegaria com aquele sorriso falso, me daria um beijo na testa, comeria minha comida e fingiria que não havia acabado de me roubar 180 mil reais. Mas dessa vez, eu estaria esperando. E ele ia descobrir que não se rouba impunemente de uma mãe que passou a vida inteira ensinando sobre honestidade, dignidade e respeito. O telefone tocou. Era Henrique. Oi, mãe. Vou aí hoje no horário normal, tá? Tô com saudade da sua comida. Respirei fundo e respondi com a voz mais calma que consegui. Claro, meu filho. Estou te esperando. Desliguei e sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos. Henrique não fazia ideia do que estava por vir. Às 6 horas da tarde chegaram, e eu estava na cozinha, preparando o jantar como sempre fazia às terças-feiras. O cheiro de frango assado com batatas preenchia a casa. A mesa estava posta com a toalha bordada que ganhei de presente de casamento. Os pratos bem arrumados, tudo exatamente como Henrique gostava. Mas meu coração estava gelado como pedra. A cada minuto que passava, eu ensaiava mentalmente como seria aquele encontro. Eu o conhecia tão bem, sabia cada expressão facial, cada tom de voz que ele usaria para mentir. Durante 35 anos, eu havia sido a mãe que acreditava cegamente no filho. Hoje, eu seria a mãe que finalmente enxergava a verdade. O barulho da chave na porta me fez respirar fundo. Henrique entrou com aquele sorriso largo que antes derretia meu coração e agora me causava náusea. Ele estava vestido com roupa social, vindo direto do trabalho onde atuava como supervisor de vendas numa concessionária de carros. Oi, mãe! Nossa, que cheiro maravilhoso! Estava morrendo de saudade da sua comida. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa. O mesmo gesto carinhoso de sempre. Eu tive que usar toda a minha força de vontade para não afastá-lo com violência. Oi, meu filho. Vai lavar as mãos que já vou servir o jantar. Respondi com voz tranquila, continuando a mexer no molho como se nada tivesse acontecido. Enquanto ele ia ao banheiro, observei cada movimento seu pelo reflexo do vidro da janela. Ele estava checando o celular compulsivamente, os dedos deslizando pela tela com urgência. Estava esperando uma mensagem? De Camila, talvez? Confirmando que o dinheiro havia chegado? Planejando como gastariam a fortuna roubada da mãe dele? Henrique voltou e sentou-se à mesa. Comecei a servir o prato dele, colocando as porções generosas que ele sempre pedia. Então, como foi seu dia, mãe? Fez alguma coisa especial? A pergunta soou casual demais. Forçada. Ah, meu filho, você sabe como é. Fui ao mercado de manhã, passei no banco para resolver umas coisas. Eu o observei atentamente quando mencionei o banco. Houve uma contração quase imperceptível nos músculos do rosto dele, um brilho diferente nos olhos. Ele sabia. E estava tentando avaliar se eu também sabia. No banco? Tudo certo por lá? Ele pegou o garfo, mas não começou a comer. Estava esperando minha resposta, tenso. Sim, tudo certinho. Só umas contas para pagar, essas coisas chatas de sempre. Sorri para ele e vi o alívio passar pelo rosto de Henrique. Ele acreditou. Realmente achou que eu não sabia de nada. Que bom, mãe. A senhora sabe que se precisar de qualquer ajuda com essas coisas, é só me chamar, né? Para isso que estou aqui. A hipocrisia nas palavras dele era tão óbvia que doía fisicamente ouvi-las. Eu sei, meu filho. Sempre pude contar com você. Cada palavra saía da minha boca como vidro quebrado, mas mantive o tom doce e maternal. Começamos a comer em silêncio. Eu o observava discretamente. Henrique estava inquieto, mexendo no celular toda hora que achava que eu não estava olhando. Em determinado momento, o aparelho vibrou e ele checou a mensagem com um sorriso rápido nos lábios. Teria sido Camila?
dizendo que o golpe havia dado certo, que a sogra idiota não desconfiou de nada. E Camila, como ela está? Faz tempo que não a vejo. Perguntei, testando suas reações. Henrique engasgou levemente com a comida. Ah, ela está bem. Trabalhando bastante. Esses dias ela está muito ocupada. Por isso não tem vindo junto. Que pena. Eu gosto tanto dela. Sempre a tratei como filha, não é mesmo? Deixei a frase pairar no ar, carregada de significado duplo. É, mãe. A gente sabe disso. Ele desviou o olhar, concentrando-se excessivamente no prato. O jantar continuou naquele clima estranho. Eu perfeitamente calma e controlada. Ele cada vez mais nervoso e checando o celular. A cada minuto, eu sentia uma satisfação sombria crescendo dentro de mim. Ele não fazia ideia de que o Dr. Santana havia bloqueado a conta de Camila, que o dinheiro estava congelado, que processos estavam sendo preparados. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Henrique largou o garfo, o prato ainda pela metade. Claro, meu filho. Sempre. A senhora tem pensado em fazer algum investimento? Tipo, esse dinheiro que o pai deixou, a senhora não acha que poderia render mais? Lá estava. A jogada dele. Provavelmente queriam justificar o roubo dizendo que era um investimento, que estavam cuidando do meu dinheiro, que eu era velha demais para gerenciar minha própria vida. Por que você pergunta? Mantive o tom neutro, curioso. Não, é que eu e Camila estávamos conversando. A gente conhece umas oportunidades boas. Poderíamos ajudar a senhora a multiplicar esse dinheiro, sabe? Ele tentou sorrir, mas saiu torto, falso. Que interessante. E vocês já têm algum plano específico em mente? Eu estava brincando com ele agora, como um gato brinca com um rato antes do bote final. A gente pode conversar sobre isso com calma, sem pressa. Mas é uma oportunidade boa, mãe. Confia em mim. As últimas 3 palavras ecoaram na sala como uma piada cruel. Confia em mim. O filho que acabara de roubar 180 mil reais da mãe viúva estava pedindo que ela confiasse nele. Levantei-me calmamente e comecei a recolher os pratos. Sabe, Henrique, tem uma coisa que seu pai sempre dizia. Caráter não se compra com dinheiro. E eu criei você acreditando nisso. Acreditando que valores como honestidade, lealdade e respeito eram mais importantes que qualquer quantia em dinheiro. Henrique ficou paralisado, me encarando. Por que está falando isso, mãe? Parei na porta da cozinha e olhei diretamente nos olhos dele. Aqueles olhos que eu vi abrirem pela primeira vez 35 anos atrás, que eu havia enchido de amor e esperança a vida toda. Porque às vezes a gente descobre que não conhece as pessoas tão bem quanto achava. Às vezes descobrimos que ensinamos os valores certos, mas eles escolheram o caminho errado mesmo assim. Mãe, do que você está falando? A voz dele estava tensa, defensiva. De nada específico, meu filho. Só reflexões de uma senhora de 62 anos. Sorri levemente. Quer sobremesa? Fiz aquele pudim que você adora. Ele recusou, de repente com pressa de ir embora. Na verdade, mãe, acabei de lembrar que tenho que resolver uma coisa. Vou nessa. Tão cedo? Você mal chegou. Fiz questão de soar desapontada, mas por dentro estava sorrindo. Desculpa. Amanhã eu volto, prometo. Ele se levantou rapidamente, pegou as chaves e foi em direção à porta. Henrique! Chamei quando ele já estava saindo. Ele se virou. Você sabe que eu sempre vou amar você, não importa o que aconteça. Mas amor de mãe não significa aceitar tudo calada. Lembre-se disso. Ele ficou me encarando por um longo momento, confusão e medo misturados no rosto, antes de sair apressadamente. Quando a porta se fechou, sentei-me novamente à mesa e finalmente deixei o sorriso verdadeiro aparecer. Amanhã, Henrique descobriria que a conta estava bloqueada, que o dinheiro não poderia ser tocado, e que sua mãe havia preparado uma surpresa muito, muito especial para ele e Camila. A vingança é um prato que se serve frio, e o meu estava congelado. A manhã seguinte chegou com um sol radiante que contrastava completamente com a tempestade que estava prestes a desabar sobre a vida do meu filho. Acordei às 6 da manhã, preparei meu café e sentei-me na varanda com o celular ao lado, esperando. Eu sabia exatamente o que ia acontecer.
Era só questão de tempo. Às 7h43 da manhã, o telefone tocou. Era Henrique. Atendi no terceiro toque, mantendo a voz calma e sonolenta, como se tivesse acabado de acordar. Alô? Mãe. A voz dele estava desesperada, quase histérica. Mãe, tem algo muito errado. A conta da Camila foi bloqueada. O banco disse que tem uma ordem de segurança, que o dinheiro foi congelado. Bom dia para você também, Henrique. Que dinheiro? Fiz a pergunta com toda a inocência do mundo, segurando o sorriso que ameaçava aparecer. O dinheiro que estava na sua conta. O banco bloqueou tudo. Ele percebeu o erro tarde demais. Havia acabado de admitir que sabia sobre as transferências. Ah, esse dinheiro. Minha voz mudou completamente, ficando fria como gelo. O dinheiro que você roubou de mim, Henrique? A indenização do seu pai morto? Esse dinheiro? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Podia ouvir a respiração acelerada dele, quase ofegante. Mãe, eu posso explicar. Explica então. Estou esperando. Levantei-me da cadeira e entrei em casa, fechando a porta da varanda atrás de mim. Não foi bem assim, mãe. Eu e Camila íamos investir esse dinheiro para a senhora. Íamos multiplicar ele e devolver tudo. Era uma surpresa. A mentira era tão descarada, tão mal contada, que eu quase senti pena da capacidade limitada dele para enganar. Henrique, você realmente acha que eu acredito nisso? Você me roubou. Usou a procuração que eu te dei por confiar em você, por achar que você estava preocupado com meu bem-estar, e roubou cada centavo que eu tinha. Mãe, por favor, deixa eu explicar pessoalmente. Eu vou aí agora. Não precisa. Já sei de tudo que preciso saber. Sentei-me no sofá, cruzando as pernas com tranquilidade absoluta. Aliás, tenho uma novidade para você. Eu também preparei uma surpresa. E você vai descobrir ela muito em breve. Que surpresa! Mãe, do que você está falando? O pânico na voz dele era palpável. Você vai descobrir, meu filho. Mas posso adiantar algumas coisas. Primeiro, o dinheiro não sai daquela conta. Está bloqueado judicialmente. Segundo, você e Camila vão devolver cada centavo. E terceiro, fiz uma pausa dramática. Vocês vão responder criminalmente por apropriação indébita. Criminalmente? Ele gritou tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Exatamente, Henrique. Você é meu filho. O filho que criei sozinha depois que seu pai morreu. O filho para quem dei tudo o que tinha e muito do que eu não tinha. O filho que eu ensinei sobre honestidade, respeito e dignidade. E é exatamente por isso que essa traição dói tanto. Minha voz tremeu levemente na última frase, mas recuperei o controle rapidamente. Mãe, a gente precisava desse dinheiro. Estamos com dívidas, Camila perdeu o emprego. A gente não sabia o que fazer. E a solução era me roubar? Era pegar o único dinheiro que garante minha sobrevivência nos próximos anos? Henrique, você trabalha, ganha seu salário. Se estão com problemas financeiros, poderiam ter vindo conversar comigo, pedir ajuda. Mas não. Vocês preferiram me tratar como uma velha idiota que não ia perceber. Não é assim. A gente ia devolver, mãe. Juro! Chega de mentiras. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Eu sei exatamente o que vocês fizeram com o dinheiro, Henrique. Acham que eu não investiguei? O banco me deu acesso aos extratos. 3.000 reais numa loja de roupas de luxo. 5.000 num restaurante caro. 8.000 em passagens para Cancún. Vocês não estão pagando dívidas. Estão vivendo a grande vida com o dinheiro da viúva burra. Outro silêncio. Ele havia sido pego na mentira e sabia disso. Mãe, a voz dele saiu baixa, derrotada. O que eu preciso fazer para resolver isso? Resolver? Henrique, você não entendeu ainda? Não tem como simplesmente resolver isso. Você quebrou minha confiança de uma forma que não sei se pode ser consertada. Você olhou para a sua mãe viúva, a mulher que te deu a vida e sacrificou a própria para te criar, e decidiu que eu era apenas uma fonte de dinheiro fácil. Eu sinto muito. Por favor, mãe. Eu errei feio, eu sei. Mas não me processa, por favor. Isso vai acabar com minha vida. Engraçado você mencionar isso. Respondi, levantando-me e caminhando até a janela.
Quando você roubou meu dinheiro, você não pensou que estava acabando com a minha vida? Não pensou em como eu ia sobreviver? Em como eu ia pagar minhas contas, meus remédios, meu aluguel? Ou achou que eu simplesmente ia aceitar e continuar sendo a mãe bobinha que perdoa tudo? Camila disse que a senhora ia entender, que a senhora tem a aposentadoria e que ia ficar tudo bem. A verdade finalmente saiu. Não tinha sido nem ideia dele. Camila havia planejado tudo, e ele havia sido fraco demais para dizer não. Ah, então foi Camila. Interessante. Anotei mentalmente esse detalhe. E você, Henrique? Você não tem cérebro próprio? Não consegue distinguir certo de errado sem que sua esposa te diga? Eu te criei melhor que isso. Mãe, por favor, vamos conversar pessoalmente. Eu vou aí com Camila, a gente explica tudo direito. Não quero Camila na minha casa. Aliás, não quero vocês dois aqui. Por enquanto, mantenham distância. Meu advogado vai entrar em contato com vocês nos próximos dias com todas as orientações legais. Advogado? Mãe, você realmente contratou um advogado? O desespero estava atingindo o ápice. Contratei. Um excelente, por sinal. Especialista em direito de família e crimes patrimoniais. Ele já tem toda a documentação. Extratos bancários, comprovantes de transferências, prints das suas mensagens com Camila planejando tudo. Sim, Henrique. Eu também tenho acesso ao backup da sua conta no computador de casa. Lembra que você me pediu para guardar aquele HD externo? Pois é. A revelação o deixou mudo. Ele realmente não esperava que a mãe fosse tão meticulosa, tão preparada. Então é isso? Você vai me destruir? Sua própria família? A voz dele estava carregada de mágoa e raiva. Não, meu filho. Quem destruiu a família foi você quando decidiu que dinheiro valia mais que amor e respeito. Eu só estou me protegendo e garantindo que haja consequências para as escolhas que você fez. Talvez assim você aprenda o que 35 anos de educação não ensinaram. Você vai se arrepender disso, mãe. A ameaça saiu antes que ele pudesse controlar. Ameaçando sua própria mãe agora? Ótimo. Essa conversa está sendo gravada, a propósito. Mais uma prova para o processo. Na verdade, eu não estava gravando, mas ele não precisava saber disso. Eu não quis dizer isso. Mãe, desculpa. Eu estou desesperado. Eu sei que está. E vai ficar mais ainda quando Camila receber a intimação. Vocês têm 48 horas para devolver o dinheiro integralmente. Depois disso, as medidas legais intensificam. Meu advogado vai explicar tudo melhor. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina pura. Eu havia feito isso. Tinha confrontado meu filho, deixado claro que não seria tratada como uma velha inútil, e tomado controle da situação. O telefone começou a tocar novamente. Era Henrique. Desliguei. Tocou mais 20 vezes nas próximas 2 horas. Desliguei todas. A guerra estava oficialmente declarada. E eu estava pronta para vencer. Os próximos dias foram uma verdadeira tempestade de desespero do outro lado da linha. Meu telefone não parava de tocar. Eram Henrique e Camila se alternando, tentando diferentes abordagens para me convencer a desistir do processo. Primeiro vieram as súplicas, depois as desculpas elaboradas, e finalmente as tentativas de manipulação emocional. Na primeira noite após a revelação, recebi 45 ligações. 45. Eu contei cada uma delas, deixando o telefone tocar até cair na caixa postal, ouvindo depois as mensagens cada vez mais desesperadas que eles deixavam. Mãe, por favor, atende! A gente precisa conversar. Você não pode fazer isso com a gente. Era a mensagem padrão de Henrique, a voz oscilando entre raiva e desespero. As mensagens de Camila eram diferentes, mais calculadas. Dona Lúcia, a senhora está sendo manipulada por alguém. Esse advogado só quer tirar dinheiro da senhora. A gente pode resolver isso em família sem envolver a justiça. Família. A palavra soava como uma piada cruel vindo de quem havia conspirado para me roubar. No segundo dia, Dr. Santana me ligou com uma atualização. Dona Lúcia, eles tentaram acessar a conta bloqueada 6 vezes desde ontem. Também tentaram fazer um empréstimo usando o CPF da senhora como avalista, mas foi negado porque colocamos uma proteção especial.
Eles não desistem, né, doutor? Eu estava sentada na sala, tomando chá de camomila, tentando manter a calma apesar da raiva que fervia dentro de mim. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, Dona Lúcia. Mas fique tranquila, tudo está documentado. Cada tentativa deles só fortalece nosso caso. À tarde, a campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico e vi Henrique e Camila na porta. Ele estava com a roupa amarrotada, olheiras profundas. Claramente não tinha dormido. Ela usava um vestido caro, provavelmente comprado com meu dinheiro, e tentava manter uma expressão de preocupação no rosto. Não abri a porta. Mãe, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Henrique começou a bater com força, fazendo a porta tremer. Dona Lúcia, por favor, vamos conversar como adultos. A senhora está cometendo um erro. Camila tentou o tom conciliador, mas eu ouvia a falsidade em cada palavra. Peguei meu telefone e gravei um vídeo deles batendo na porta, gritando. Henrique cada vez mais agressivo. Mais provas para o processo. Depois de 15 minutos, eles finalmente desistiram e foram embora. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era a mãe de Camila, Dona Valentina. Uma mulher que eu havia conhecido apenas 2 vezes, em 3 anos de casamento do meu filho. Lúcia, soube do que está fazendo com minha filha e meu genro. Você devia ter vergonha. Eles são jovens, cometeram um erro, mas você está sendo cruel demais. Que mãe processa o próprio filho? Respirei fundo antes de responder. Uma mãe que não aceita ser roubada, Valentina. E se sua filha tivesse sido criada com valores melhores, ela não teria planejado esse golpe. Cuida da sua família que eu cuido da minha. Bloqueei o número imediatamente. No 3º dia, Henrique mudou de tática. As mensagens passaram de súplicas para tentativas de culpa. Mãe, você está acabando com a minha vida. Vou perder meu emprego se isso virar um processo criminal. Vão me demitir. Como vou sustentar minha família? É isso que você quer? Me ver na miséria? Cada palavra era uma tentativa de me fazer sentir culpada, de inverter os papéis e me transformar na vilã da história. Mas eu não era idiota. Ele tinha criado essa situação sozinho, ou melhor, com a ajuda da esposa gananciosa. Camila tentou uma abordagem diferente, aparecendo sozinha na porta da minha casa de manhã cedo, com os olhos inchados de chorar, ou de fingir que chorou. Dona Lúcia, por favor, me escuta só 1 minuto. Eu sei que errei feio, eu admito. Mas foi tudo ideia minha. Henrique não queria. Eu que insisti. Por favor, não destrói a vida dele por minha causa. Abri uma fresta na porta, apenas o suficiente para ela me ver. Camila, você acha mesmo que eu acredito nisso? Vocês 2 planejaram juntos. Vi as mensagens, lembra? E mesmo que fosse verdade, meu filho é um homem adulto de 35 anos. Ele fez suas escolhas. Mas a senhora não entende. A gente está desesperado. Temos dívidas de cartão, aluguel atrasado, contas acumuladas. A gente precisava desse dinheiro. Então trabalhem, façam horas extras, cortem gastos, vendam as roupas de marca que compraram com meu dinheiro, mas não roubem de quem confiou em vocês. Fechei a porta na cara dela e tranquei novamente. O telefone tocou imediatamente. Era Henrique, que devia estar esperando no carro. Mãe, você humilhou minha esposa. Como você ousa? Como eu ouso? Henrique, você roubou 180 mil reais de mim e você está me perguntando como eu ouso? Você perdeu completamente a noção da realidade? Esse dinheiro ia fazer falta para você? Você tem sua aposentadoria. A gente está jovem, precisando construir nossa vida. Era justo a senhora ajudar. A frieza na voz dele me chocou. Ele realmente acreditava que tinha direito ao meu dinheiro. Que eu tinha a obrigação de sustentá-lo para sempre. Henrique, esse dinheiro era a indenização da morte do seu pai. Era o sangue dele convertido em dinheiro. E você acha que não faria falta para mim? Que eu ia viver de vento? Você está exagerando. Sempre exagerou tudo. Por isso, meu pai... Termine essa frase. Vamos lá. Termine. Minha voz estava perigosamente baixa. Silêncio. Ele sabia que tinha ido longe demais. Seu pai o quê, Henrique? Seu pai que morreu trabalhando para dar uma vida melhor para você?
Seu pai que eu cuidei até o último suspiro? Fala. Desculpa, mãe. Eu não quis. Não, você quis sim. E isso me mostra exatamente quem você se tornou. Alguém que eu não reconheço mais. Desliguei o telefone e o silenciei. Sentei-me no sofá, tremendo de raiva e tristeza. Olhei para a foto emoldurada do Paulo na parede. Ele estava sorrindo, segurando um Henrique bebê no colo. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Paulo, sussurrei para a foto. Eu não sei o que fizemos de errado. Eu juro que tentei criar nosso filho direito. Mas então me levantei. Enxuguei as lágrimas e endireitei os ombros. Não ia me deixar quebrar. Henrique havia feito suas escolhas, e agora enfrentaria as consequências. Eu tinha sido mãe tempo suficiente. Agora era a hora de ser a mulher forte que Paulo sempre admirou. O telefone continuou tocando durante toda a noite. 45 chamadas perdidas quando o dia amanheceu. 45 tentativas de me fazer mudar de ideia, de me convencer que eu estava errada, que eu era a vilã. Mas eu sabia a verdade. E a verdade era que às vezes o amor de mãe precisa ser amor duro. Mesmo que doa, mesmo que quebre o coração. Especialmente quando quebre o coração. Naquela noite, sentada sozinha na sala com todas as luzes apagadas, comecei a relembrar. É engraçado como momentos de crise nos fazem revisitar toda uma vida em questão de horas. Olhei para as paredes cheias de fotografias, cada uma contando um pedaço da história que eu havia construído com tanto esforço e amor. Henrique bebê no meu colo, o sorriso banguela quando completou 6 meses. Henrique criança no primeiro dia de aula, agarrado à minha mão com medo de ficar sozinho. Henrique adolescente recebendo o diploma do ensino médio, me abraçando forte e dizendo: "Obrigado por tudo, mãe." Henrique adulto no dia do casamento com Camila, me dando um beijo na testa e sussurrando: "Você sempre será a mulher mais importante da minha vida." Mentiras. Todas mentiras, ou promessas que ele não teve força para manter. Peguei uma caixa velha que guardava no armário do quarto. Minhas memórias mais preciosas. Dentro dela, cartas que escrevi para Paulo, mas nunca tive coragem de queimar. Cartões que Henrique me deu ao longo dos anos. Recibos de pagamentos de escolas e cursos. A história de uma mãe que deu tudo. Abri meu diário velho, aquele que comecei a escrever logo após a morte de Paulo. A primeira entrada era de 3 anos atrás. Paulo se foi hoje. Acidente na rodovia voltando do trabalho. Henrique está destruído. Eu também estou. Mas não posso demonstrar. Preciso ser forte por nós dois. O advogado disse que vai ter indenização por causa da negligência da empresa de transporte. Não quero esse dinheiro. Quero meu marido de volta. Virei algumas páginas e encontrei outra entrada. 6 meses depois. A indenização saiu. 180 mil reais. Parece muito dinheiro, mas não compra nem um segundo a mais com Paulo. Henrique sugeriu que eu guardasse tudo, que era minha segurança para o futuro. Ele está certo. Vou investir e viver da aposentadoria, deixando esse dinheiro para emergências e para minha velhice. Mais páginas. 1 ano depois. Henrique casou-se com Camila hoje. Ela parece uma moça boa, um pouco materialista talvez. Mas quem sou eu para julgar? Meu filho está feliz. É o que importa. Paulo estaria orgulhoso de ver o homem que nosso menino se tornou. Lágrimas caíram sobre as páginas antigas, borrando a tinta. Como eu tinha sido tão cega. Os sinais estavam todos lá, mas eu escolhi não ver. Camila sempre perguntando sobre investimentos, sempre comentando sobre como eu poderia viver melhor com aquele dinheiro. Henrique cada vez mais distante, visitando apenas quando precisava de algo. Levantei-me e fui até o quarto, abrindo uma gaveta específica onde guardava meus documentos financeiros. Ali estava tudo organizado. Extratos dos últimos anos, comprovantes de pagamento, anotações minhas sobre cada centavo gasto. Olhei para os números. 180 mil reais não era uma fortuna imensurável, mas era minha segurança. Era saber que se eu ficasse doente, teria como pagar tratamentos. Era poder comprar meus remédios sem escolher entre comida e saúde. Era a garantia de um enterro digno quando minha hora chegasse, sem deixar dívidas para ninguém. E Henrique, meu filho, meu sangue, a pessoa que carreguei no ventre e amamentei, havia olhado para tudo isso e pensado:
Isso devia ser meu. Sentei-me na cama e permiti-me chorar. Não pelas ligações incessantes, não pelas ameaças ou manipulações, mas pela perda. Pela morte da ilusão de que eu tinha sido uma boa mãe, de que havia criado um homem de caráter. Onde foi que eu errei, Paulo? Perguntei para o vazio, olhando para a foto dele na mesinha de cabeceira. Eu trabalhei em 2 empregos quando você morreu para manter o padrão de vida dele. Paguei faculdade particular, carro, apartamento de solteiro. Sempre dei tudo. Foi esse o erro? Dar demais? A casa silenciosa não respondeu, mas minha mente começou a conectar os pontos. Henrique nunca teve que lutar por nada. Toda vez que ele enfrentava uma dificuldade, eu aparecia com a solução. Perdeu o emprego aos 23? Eu paguei as contas dele por 6 meses. Bateu o carro aos 26? Eu paguei o conserto. Queria se casar, mas não tinha dinheiro para a festa? Eu financiei tudo. Eu tinha criado um homem que acreditava que mãe era sinônimo de banco infinito. Um homem que via meu amor como obrigação, não como dádiva. Peguei meu celular e olhei para as mensagens não lidas. 37 mensagens de Henrique e Camila, cada uma mais desesperada que a outra. Li algumas. Mãe, a Camila está tendo crise de ansiedade por sua causa. Você quer que ela fique doente? Dona Lúcia, nos desculpe. A gente devolve o dinheiro, mas por favor cancela o processo. Mãe, você sempre foi tão boa. Por que está sendo tão cruel agora? Não te reconheço mais. Essa última me fez rir amargamente. Ele não me reconhecia? Eu era a mesma mulher de sempre. A diferença é que agora eu tinha escolhido não ser capacho. Abri o aplicativo de notas e comecei a escrever. Precisava colocar meus pensamentos em ordem. Coisas que sacrifiquei pelo Henrique. Minha carreira, parei de estudar para cuidar dele. Relacionamentos. Nunca recomecei minha vida amorosa depois do Paulo. Minha casa própria. Vendi para pagar a faculdade dele. Meus sonhos. Guardei todos para realizar os dele primeiro. Minha dignidade. Aceitei ser tratada como segunda opção quando ele se casou. A lista era longa e dolorosa. E no final de tudo, o pagamento tinha sido uma facada nas costas. Mas então percebi algo importante. Eu ainda estava viva. Ainda tinha saúde, lucidez. E agora, graças ao Dr. Santana e ao advogado, ainda tinha meu dinheiro. Eu não precisava de Henrique para sobreviver. Talvez nunca precisei. Eu que havia escolhido fazer dele o centro do meu mundo. Peguei uma foto antiga, de quando Henrique tinha uns 10 anos. Estávamos na praia, ele no meu colo, os dois sorrindo para a câmera. Aquele menino doce e carinhoso ainda existia em algum lugar dentro do homem de 35 anos que me roubou? Ou ele havia morrido aos poucos, substituído pela ganância e pelo sentimento de direito? Não tinha resposta. Talvez nunca teria. O relógio marcava 2 da manhã quando finalmente deitei, exausta emocionalmente. O telefone tocou mais uma vez, a 46ª ligação do dia. Olhei para o nome na tela. Henrique. Dessa vez atendi. Mãe. A voz dele saiu carregada de choro. Por favor, me escuta. Só uma vez. Estou escutando. Respondi, minha voz cansada e sem emoção. Eu sinto muito. Eu sei que não vale de nada, mas eu sinto muito mesmo. Eu olhei para aquele dinheiro e pensei que resolveria todos os meus problemas. Não pensei em você. Não pensei que você pudesse precisar. Fui egoísta. Fui horrível. E não sei como viver sabendo que fiz isso com você. Henrique, você tem 35 anos. É tempo de aprender que ações têm consequências. Que sua mãe não é uma fonte infinita de recursos. Que amor não significa aceitar tudo calada. Eu sei. Eu finalmente entendi isso. Mas você ainda me ama? Depois de tudo? A pergunta ficou suspensa no ar por longos segundos. Sempre vou amar você, Henrique. Você é meu filho. Mas amar não significa confiar. E confiança, quando quebrada do jeito que você quebrou, leva anos para reconstruir. Se é que pode ser reconstruída. Desliguei e, finalmente, pela primeira vez em dias, consegui dormir. A manhã chegou com chuva forte. O tipo de chuva que parece combinar perfeitamente com dias difíceis. Eu estava tomando café quando a campainha tocou às 8h30.
Olhei pelo olho mágico e lá estavam eles. Henrique e Camila, ambos ensopados, parecendo duas almas perdidas no temporal. Hesitei por um momento. Parte de mim, aquela parte maternal que 35 anos de dedicação construiu, quis abrir a porta imediatamente, oferecer toalhas, fazer chá quente. Mas a outra parte, a mulher que havia sido roubada e traída, manteve a mão firme na maçaneta, sem abrir. Mãe, por favor, estamos encharcados aqui fora. Deixa a gente entrar. A voz de Henrique estava rouca, provavelmente de tanto chorar ou gritar nos últimos dias. Respirei fundo e abri a porta, mas fiquei no batente, bloqueando a entrada. Falem o que vieram falar. Rápido. Camila deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas em súplica, o rosto de quem não dormiu há dias. Dona Lúcia, por favor, nos perdoe. Foi tudo erro meu. Eu que insisti com Henrique. Eu que planejei tudo. Camila, não. Henrique tentou interrompê-la, mas ela continuou. Não, Henrique. Ela precisa saber a verdade. Camila se virou para mim, lágrimas misturadas com a água da chuva descendo pelo rosto. Dona Lúcia, eu cresci pobre, muito pobre. E quando conheci Henrique e vi que a senhora tinha aquele dinheiro guardado, eu pensei que vocês não iam fazer falta, que a senhora tinha aposentadoria e estava bem. Eu só queria dar uma vida melhor para nós. Então você planejou roubar de mim? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Você olhou para a indenização da morte do meu marido e pensou, isso devia ser meu? Não foi assim. A gente estava desesperado. As dívidas estavam sufocando a gente. Eu perdi meu emprego há 6 meses e não contei para ninguém. Estava escondendo de todo mundo, fingindo que ia trabalhar todo dia. Essa era uma informação nova. Olhei para Henrique. Você sabia disso? Ele baixou a cabeça envergonhado. Descobri há 2 meses. Ela estava com medo de me contar. As dívidas cresceram muito e a gente não sabia como pagar. E a solução foi me roubar ao invés de pedir ajuda? Cruzei os braços, ainda sem deixá-los entrar. A chuva continuava caindo forte, encharcando-os cada vez mais. Mãe, a gente ia pagar de volta. Juro, a gente ia pegar o dinheiro, quitar as dívidas e devolver aos poucos. A senhora nem ia perceber. Henrique estava quase gritando agora, a frustração tomando conta dele. Henrique, o banco me mostrou os extratos. Vocês gastaram quase 13 mil reais em 3 dias. Em roupas, restaurantes, passagens aéreas. Que dívidas eram essas? Dívidas com lojas de luxo? O silêncio deles foi revelador. Camila olhou para o chão e Henrique passou a mão no rosto, sem resposta. Ah, entendi. Continuei, minha voz ficando mais dura. As dívidas eram o estilo de vida que vocês queriam ter, mas não podiam pagar. Então, decidiram que eu, a viúva aposentada, devia financiar esse estilo de vida. É isso? Não é assim, mãe. Henrique finalmente explodiu. Você não entende a pressão que a gente sofre. Todos os nossos amigos viajando, comprando coisas, vivendo bem. E a gente aqui, mal conseguindo pagar aluguel. É humilhante. Humilhante? Eu ri, mas era uma risada sem alegria. Henrique, eu trabalhei como faxineira durante 10 anos para pagar sua escola particular. Você acha que não era humilhante chegar na reunião de pais com as mãos calejadas enquanto as outras mães estavam com unhas feitas? Você acha que não era humilhante usar a mesma roupa por anos enquanto comprava roupas de marca para você? Eu nunca pedi isso, ele retrucou, a voz carregada de raiva. Não, você não pediu. Eu escolhi fazer. Porque é isso que mães fazem. Sacrificam-se pelos filhos. Mas sabe o que filhos bons fazem? Eles honram esses sacrifícios. Eles não roubam das mães que deram tudo por eles. Camila começou a chorar alto, soluços dramáticos que pareciam ensaiados. Dona Lúcia, eu admito que errei, que fui gananciosa, que quis coisas que não podia ter. Mas, por favor, não destrua a vida de Henrique por minha causa. Processa só eu. Deixa ele fora disso. Vocês realmente me acham idiota? Peguei meu celular e mostrei para eles a tela. Eu tenho aqui as conversas de vocês dois planejando tudo. A velha nem vai perceber.
Ela tem a aposentadoria, vai ficar bem. Finalmente vamos poder viver direito. Vocês dois planejaram isso. Não venham agora fingir que foi só culpa de um. Henrique arrancou o celular da minha mão para ver, e eu deixei. Ele leu as mensagens, prints que eu havia conseguido do backup, e seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Como você... De onde você tirou isso? Você realmente acha que eu cheguei aos 62 anos sem aprender nada sobre tecnologia? Eu sei acessar um backup de celular, Henrique. E sorte a minha que você me pediu para guardar aquele HD externo só para a segurança. Lembra? Camila literalmente se ajoelhou na minha frente, ali mesmo na chuva, as mãos em prece. Dona Lúcia, pelo amor de Deus, a gente devolve cada centavo. A gente trabalha pelo resto da vida para pagar. Mas, por favor, não nos processa. Um processo criminal vai acabar com o Henrique. Ele vai perder o emprego, vai ter ficha, vai ser marcado para sempre. E deveria, respondi. Minha voz firme como aço. Ele cometeu um crime. Crimes têm consequências. Ou vocês acham que só porque eu sou mãe, eu deveria simplesmente aceitar ser roubada e seguir em frente? Mãe, a gente devolve o dinheiro hoje, agora. A gente pega empréstimo, vende o carro, vende tudo. Só cancela esse processo, por favor. Henrique também estava quase de joelhos agora, a arrogância dos últimos dias completamente desaparecida. Com que dinheiro vocês vão devolver? Vocês já gastaram 13 mil. E mesmo que devolvam, isso não muda o que fizeram. Não muda a quebra de confiança. Não muda o fato de que vocês olharam para mim e viram apenas dinheiro. A chuva estava formando poças ao redor deles. Vizinhos começavam a aparecer nas janelas, curiosos com a cena. Dona Marlene, do apartamento ao lado, estava com o rosto colado no vidro. A gente vai mudar. A gente vai ser diferente. Dá uma chance pra gente, mãe. Henrique estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem estava vendo. Olhei para aquele homem ajoelhado na minha porta, meu filho, a criança que eu trouxe ao mundo, alimentei, eduquei, amei incondicionalmente, e senti pena. Mas não a pena que faz ceder, a pena que faz entender que às vezes as pessoas precisam cair para aprender a se levantar direito. Meu advogado vai entrar em contato com vocês. Existe uma proposta que vou fazer. Se vocês aceitarem, podemos evitar o pior. Se recusarem... Deixei a frase no ar. Então vejo vocês no tribunal. Que proposta? Camila perguntou, um lampejo de esperança nos olhos. Vocês vão saber. Até lá, saiam da minha porta. E Henrique... Ele me olhou. Devolve meu celular. Ele entregou o aparelho com as mãos tremendo. Fechei a porta suavemente, tranquei e, finalmente, depois de 5 dias segurando, desabei a chorar. 3 dias após o confronto na porta, meu advogado, Dr. Almeida, me ligou com novidades. Ele era um homem sério, de uns 50 anos, especialista em direito de família e crimes patrimoniais. Eu o havia contratado através da indicação do Dr. Santana, e desde o primeiro momento ele se mostrou extremamente competente. Dona Lúcia, conseguimos o bloqueio judicial de todas as contas e cartões de crédito em nome de Henrique Ferreira Santos e Camila Andrade Ferreira. Eles não conseguirão movimentar nenhum valor acima de R$500 sem autorização do juízo. E o dinheiro que eles já gastaram? Sentei-me no sofá, o telefone no viva voz enquanto anotava tudo num caderno. R$13.700. Já entramos com ação de ressarcimento. Se eles não devolverem voluntariamente nos próximos 15 dias, começaremos a penhora de bens. O carro dele já está com restrição judicial. Senti uma satisfação sombria com essas palavras. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Sobre mostrar que não se rouba impunemente, especialmente de quem confiou em você. E o processo criminal? Está em andamento. A denúncia por apropriação indébita foi aceita pelo Ministério Público. Eles terão que responder. No entanto, Dona Lúcia, preciso que a senhora considere a proposta que conversamos. Ela pode ser mais efetiva a longo prazo do que simplesmente puni-los. A proposta. Eu havia pensado muito sobre isso nas últimas noites em claro. Uma solução que não fosse simplesmente processá-los e esquecê-los, mas que realmente trouxesse algum aprendizado, alguma transformação. Pode preparar os documentos, doutor.
Vou apresentar a proposta hoje. Às 2 da tarde, Henrique e Camila chegaram ao escritório do Dr. Almeida. Eu já estava lá, sentada numa cadeira de couro no canto da sala, observando enquanto eles entravam visivelmente nervosos. Henrique havia emagrecido, tinha olheiras profundas e a barba por fazer. Camila usava roupas simples pela primeira vez desde que eu a conhecia. Provavelmente não podia comprar nada novo com as contas bloqueadas. Sentem-se. Dr. Almeida indicou as cadeiras à frente da mesa. Sua voz era firme, profissional. Estão aqui porque minha cliente, Dona Lúcia, decidiu oferecer uma alternativa ao processo criminal completo. Mas deixem-me ser claro. Isso não é um favor. É uma oportunidade de vocês assumirem as consequências de seus atos de uma forma diferente. Ele abriu uma pasta e colocou vários documentos sobre a mesa. Aqui está a proposta. Primeiro, devolução integral dos R$ 180 mil em até 48 horas. Nenhum centavo a menos. Mas nós não temos. Camila começou, mas o advogado levantou a mão, interrompendo-a. Não terminei. Segundo, divórcio consensual entre Henrique e Camila, a ser protocolado em no máximo 1 semana. O quê? Henrique se levantou da cadeira bruscamente. Mãe, você não pode exigir isso. Sente-se. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você perdeu o direito de me dizer o que eu posso ou não fazer quando decidiu me roubar. Dr. Almeida continuou. Terceiro, Henrique cumprirá 1 ano de trabalho comunitário em um abrigo de idosos, com carga horária mínima de 20 horas semanais. Quarto, Camila fará terapia obrigatória e curso de educação financeira, com apresentação de certificados de conclusão. Isso é absurdo! Você não pode exigir que a gente se divorcie! Camila estava vermelha de raiva agora. Isso é invasão na nossa vida. É desumano. Sabe o que é desumano? Levantei-me e caminhei até ficar de frente para eles. Roubar de uma viúva de 62 anos. Planejar isso por semanas, rir enquanto transfere o dinheiro, gastar em futilidades enquanto a vítima nem sabe que foi roubada. Isso sim é desumano. Mas por que o divórcio? Henrique parecia genuinamente confuso e desesperado. O que isso tem a ver? Porque foi Camila quem planejou isso. Porque você era um filho decente até se casar com ela. Porque enquanto vocês estiverem juntos, ela vai continuar te manipulando e você vai continuar sendo fraco demais para dizer não. Cada palavra saía carregada de verdade, que eu havia finalmente admitido para mim mesma. A senhora não me conhece. Camila gritou, batendo a mão na mesa. A senhora me odeia desde que eu casei com Henrique. Sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente. Eu te tratei como filha. Respondi calmamente. Você veio para a minha casa todos os domingos por 3 anos. Comi na minha mesa, dormiu no quarto de hóspedes quando brigavam, chorou no meu ombro quando teve problemas no trabalho. E em troca, você planejou me roubar. Então não, Camila. Não é sobre você não ser boa o suficiente. É sobre você ter provado que não é boa, ponto. Ela ficou em silêncio, as lágrimas descendo pelo rosto, mas dessa vez parecia ser vergonha genuína. Dr. Almeida continuou. Se aceitarem todos os termos, o processo criminal será suspenso. Vocês não terão ficha criminal, desde que cumpram tudo rigorosamente. Se houver qualquer descumprimento, o processo volta imediatamente e sem possibilidade de acordo. E se a gente recusar? Henrique perguntou, a voz trêmula. Então seguimos com o processo completo. Vocês respondem por apropriação indébita. Podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Terão ficha criminal permanente. E ainda terão que devolver o dinheiro através de penhora de bens. E seus empregadores serão notificados oficialmente. O advogado falou tudo isso sem alterar o tom, profissional como sempre. O silêncio na sala era pesado. Podia ver os dois fazendo as contas mentalmente, pesando as opções. Henrique olhou para Camila, que olhou para o chão. Mas a gente se ama. Henrique sussurrou, mais para ela do que para nós. Se vocês realmente se amassem, respondi, nunca teriam planejado me roubar juntos. Amor verdadeiro não constrói felicidade em cima da dor de outros. Vocês têm uma relação tóxica baseada em ganância e ambição.
Esse divórcio não é uma punição, é uma libertação. Camila finalmente falou, a voz baixa e derrotada. E o dinheiro? Como vamos devolver 180 mil em 2 dias? A gente não tem. Problema de vocês, Dr. Almeida respondeu. Peguem empréstimo, vendam o carro, peçam para as famílias, façam rifas, não me importa. Mas em 48 horas, o valor integral tem que estar na conta da dona Lúcia ou o acordo cai. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente. Era a dona Valentina, a mãe de Camila, que aparentemente havia sido avisada da reunião. Ela entrou como um furacão, o dedo apontado para mim. Você, ela gritou, você está destruindo minha filha. Está separando um casal por pura maldade. Que tipo de mãe faz isso? Dr. Almeida se levantou imediatamente. Senhora, essa é uma reunião privada. Vou ter que pedir que se retire. Não vou sair. Vim defender minha filha dessa megera que está usando dinheiro para controlar a vida dos outros. Dona Valentina? Minha voz saiu calma demais, o que pareceu assustá-la mais do que se eu gritasse: sua filha me roubou. Se você quer defender alguém, defenda valores. Ensine sua filha que não se rouba. Agora, se retire antes que eu adicione você como cúmplice no processo. Ela ficou boquiaberta, claramente não esperando que eu revidasse. Camila puxou a mãe pelo braço. Mãe, vá embora. Você está piorando. Dona Valentina saiu bufando, prometendo tomar providências. O que quer que isso significasse? Dr. Almeida voltou-se para Henrique e Camila. Vocês têm 24 horas para aceitar os termos. Depois disso, a proposta se encerra e seguimos com o processo criminal. Podem ir. Eles saíram em silêncio, derrotados e assustados. E eu, pela primeira vez em uma semana, me senti verdadeiramente no controle da situação. A noite daquele dia foi longa e silenciosa. Eu estava sentada na varanda, observando as estrelas, quando o telefone tocou às 10h43 da noite. Era Henrique. Hesitei antes de atender, mas algo me disse que dessa vez seria diferente. Mãe, a voz dele saiu completamente quebrada, sem a raiva ou o desespero defensivo das vezes anteriores. Eu preciso falar com você. Por favor. Estou escutando. Camila me deixou. Um soluço. Quando saímos do escritório do advogado, ela disse que não ia aceitar ser humilhada daquele jeito, que não ia se divorciar de mim só porque você mandou. E então ela falou a verdade. Esperei em silêncio, dando-lhe tempo para continuar. Ela admitiu tudo, mãe. Disse que só casou comigo porque sabia que você tinha dinheiro, que desde o começo o plano era conseguir acesso à sua conta, que eu era apenas o meio para o fim. A voz dele se despedaçou completamente. 3 anos, mãe. 3 anos de casamento eram mentira. Ela nunca me amou. Fechei os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Não pela situação em si, mas por saber que meu filho estava finalmente vendo a realidade que eu havia tentado protegê-lo de enxergar. Henrique, você estava certa. Sobretudo, ela me manipulou desde o primeiro dia. E eu fui idiota demais para perceber. Ou talvez não quisesse perceber porque ela me fazia sentir importante, desejado. Ele chorou abertamente agora. E no processo de ser idiota, eu machuquei a única pessoa que realmente sempre me amou incondicionalmente. Onde você está agora? Olhei para o relógio, preocupada apesar de tudo. Num hotel barato perto da rodoviária. Camila ficou com um apartamento. Levei só uma mala de roupas. O resto, ela pode ficar com tudo. Não quero nada que me lembre dela. Henrique, você precisa aceitar o acordo. É a única forma de sair disso sem destruir completamente sua vida. Eu sei. Vou aceitar. Já liguei para o pai dela, para meus tios, até para meu chefe. Consegui juntar 140 mil reais emprestado. Os outros 40 mil vou tirar vendendo o carro e pegando um empréstimo pessoal. Em 48 horas você vai ter seu dinheiro de volta. Senti um alívio misturado com tristeza. E o divórcio? Vou protocolar amanhã mesmo. Não quero passar nem mais um dia casado com aquela mulher. A amargura na voz dele era palpável. Sabe o que é pior, mãe? Não é nem ter perdido ela.
É perceber que eu perdi você, que eu troquei a mãe que me criou sozinha, que trabalhou em 2 empregos para me dar educação, que sacrificou tudo por mim. Troquei tudo isso por uma mulher que só queria dinheiro. Henrique, você não me perdeu. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Não? Então por que eu sinto como se tivesse perdido? Ele soluçou. Eu olho para trás e vejo todas as vezes que você estava lá. Quando quebrei o braço aos 9 anos, você dormiu na cadeira do hospital por 3 dias. Quando reprovei na faculdade, você trabalhou extra para pagar a dependência. Quando o pai morreu, você segurou a minha dor junto com a sua. E como eu te paguei? Roubando você. Henrique, para. Minha própria voz estava trêmula agora. Não, mãe, você precisa ouvir. Preciso dizer isso. Eu não mereço seu perdão. Não mereço nem que você atenda minhas ligações. Mas preciso que você saiba que eu finalmente entendi. Entendi o quanto você vale, o quanto você sempre valeu. E entendi que eu joguei fora a pessoa mais importante da minha vida por ganância e estupidez. Lágrimas desciam silenciosamente pelo meu rosto. Por que você fez isso, Henrique? Por que não veio falar comigo? Se estavam com problemas financeiros? Se Camila havia perdido o emprego? Por que não pediram ajuda? Porque ela disse que você ia julgar a gente. Que você ia me fazer escolher entre ela e você. Que se pedíssemos ajuda, você ia cobrar isso eternamente. Ele deu uma risada amarga. Irônico, né? Tentando evitar seu julgamento, eu cometi o ato mais condenável possível. Eu nunca faria você escolher, Henrique. Nunca. Eu sei disso agora. Tarde demais, mas sei. Um silêncio pesado. Mãe, eu vou aceitar todos os termos do acordo. Vou devolver cada centavo. Vou trabalhar no abrigo de idosos. Vou me divorciar. E vou fazer tudo isso não porque sou obrigado, mas porque preciso. Preciso me olhar no espelho de novo sem sentir nojo de mim mesmo. O trabalho no abrigo não é uma punição, Henrique. É uma oportunidade. Para você ver o que eu tento te dizer há anos, que idosos não são invisíveis, não são descartáveis. Somos pessoas com histórias, com valor, com dignidade. E merecemos respeito. Eu sei, mãe. E vou aprender. Prometo que vou aprender. Ficamos em silêncio por um longo momento. Apenas o som da respiração de ambos na linha. Henrique, eu quero te fazer uma pergunta. E preciso que seja sincero comigo. Qualquer coisa. Você realmente se arrepende do que fez? Ou só está arrependido porque foi pego? O silêncio que seguiu foi longo. Pesado. Finalmente ele respondeu. Se você tivesse me perguntado isso há 3 dias, eu provavelmente mentiria. Diria que sempre me arrependi, que foi um erro momentâneo. Mas a verdade, quando fiz as transferências, eu me senti esperto, poderoso, como se finalmente estivesse tomando controle da minha vida financeira. Foi só quando você bloqueou tudo, quando tive que encarar o que havia feito, foi só então que senti vergonha de verdade. A honestidade doía, mas era necessária. Então sim, mãe, inicialmente eu estava arrependido só por ter sido pego. Mas agora estou arrependido por ter feito, por ter sido capaz de fazer, por ter olhado para você e visto apenas dinheiro, não a minha mãe. Obrigada pela honestidade. Mãe, você acha que um dia vai conseguir me perdoar? De verdade? Olhei para o céu estrelado, pensando na pergunta. Henrique, eu já te perdoei. Mas perdão não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Não significa que a confiança está restaurada. Perdão significa que eu não vou deixar sua traição me destruir. Significa que eu escolho seguir em frente, com ou sem você, com ou sem eu. Ele repetiu baixinho. Eu entendo e aceito. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para um dia merecer estar na categoria com. Mas se não conseguir, vou ter que viver sabendo que destruí a relação mais importante da minha vida. Você vai conseguir o dinheiro? Mudei de assunto. A conversa ficando pesada demais. Vou. Amanhã à tarde faço a última transferência. O carro já está sendo vendido. Vou ficar sem nada, morando em pensão, pegando ônibus para trabalhar. Mas sabe de uma coisa?
Talvez seja exatamente isso que eu precise. Aprender a viver com menos, a valorizar o que realmente importa. Talvez sim. Mãe, você acha que o pai ficaria muito decepcionado comigo? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para a foto de Paulo na mesinha ao lado. Seu pai sempre acreditou em segundas chances. Ele diria que você errou feio, mas que tem uma vida inteira para consertar. E que homens de verdade assumem seus erros e trabalham para corrigi-los. Vou fazer isso, prometo. Eu sei que vai. Mãe, eu te amo, mesmo não merecendo dizer isso. Eu também te amo, Henrique. Sempre vou amar. Mas amor, como você está aprendendo, não é suficiente sozinho. Precisa vir acompanhado de respeito, honestidade e lealdade. Vou aprender. Juro que vou. Quando desliguei o telefone, chorei. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo relacionamento que nunca seria o mesmo. Mas também senti algo novo. Esperança. Pequena, frágil, mas ali. Esperança de que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse nascer dessa tragédia. 2 dias depois, exatamente no prazo limite, Dr. Almeida me ligou confirmando que o valor integral de R$180 mil havia sido depositado de volta na minha conta. Henrique havia cumprido a primeira parte do acordo. Senti um misto de alívio e melancolia. Meu dinheiro estava de volta, mas a que custo emocional? 1 semana se passou. Henrique havia protocolado o divórcio como prometido. Camila, segundo me informaram, havia deixado a cidade, voltando para a casa dos pais em outro estado. Dona Valentina ainda tentou me processar por coação moral, mas o advogado dela rapidamente a aconselhou a desistir quando viu todas as provas que tínhamos. Doutor. Almeida me chamou em seu escritório para finalizar os últimos detalhes do acordo. Dona Lúcia, Henrique começa o trabalho comunitário no Abrigo Esperança na segunda-feira. A coordenadora, irmã Teresa, já foi informada de toda a situação. Ela é uma mulher extraordinária e acredito que será perfeita para supervisionar esse processo. Doutor, eu gostaria de fazer uma solicitação. Comecei, ainda insegura sobre a ideia que havia me ocorrido nos últimos dias. Diga. Quero que Henrique não saiba que eu vou acompanhar o trabalho dele. Quero me voluntariar no mesmo abrigo, mas sem que ele saiba que sou eu quem pediu. Quero ver com meus próprios olhos se ele realmente está mudando, ou se está apenas cumprindo uma obrigação. Dr. Almeida sorriu levemente. Isso é bastante perspicaz, Dona Lúcia. Vou conversar com irmã Teresa para que ela mantenha sua presença discreta. Mas posso perguntar por quê? Por que não simplesmente deixá-lo cumprir a pena e seguir sua vida? Porque ele é meu filho. Respondi simplesmente. E porque se há uma chance, por menor que seja, de que essa experiência o transforme genuinamente, eu quero estar lá. Não para interferir, mas para observar, para saber se devo ou não dar uma segunda chance a esse relacionamento. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao Abrigo Esperança às 7 da manhã. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, pintado de amarelo claro, com um jardim frontal cheio de flores. Irmã Teresa me recebeu com um abraço caloroso. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos gentis e um sorriso que transmitia paz. Dona Lúcia, é uma honra tê-la aqui. Seu advogado me explicou toda a situação. Fique tranquila. Henrique não saberá que a senhora está aqui por causa dele. Diremos que é uma nova voluntária regular. Ela me mostrou o abrigo. Eram 42 idosos morando ali. A maioria abandonada pelas famílias. Alguns sem parentes vivos. Outros rejeitados por filhos que consideravam um fardo cuidar dos pais. A ironia não passou despercebida. Dona Lúcia, quero que saiba que não julgo seu filho pelo que fez. Neste lugar, acreditamos em redenção e transformação. Mas também não vou facilitar para ele. Se ele realmente quer mudar, terá que trabalhar duro para isso. Às 9 da manhã, Henrique chegou. Eu estava na sala de convivência, ajudando o seu Armando, um senhor de 83 anos, a fazer um quebra-cabeça. Observei meu filho entrar hesitante, olhando ao redor com uma mistura de nervosismo e vergonha.
Irmã Teresa o recebeu formalmente. Henrique, bem-vindo ao Abrigo Esperança. Você vai trabalhar aqui por 20 horas semanais durante 1 ano. Suas tarefas incluirão ajudar na alimentação dos residentes, auxiliar na fisioterapia, fazer companhia e, o mais importante, ouvir. Essas pessoas têm histórias, têm dignidade, têm valor. Você está aqui para aprender isso. Sim, senhora. Henrique respondeu baixinho, a cabeça baixa. Ele não me viu no canto da sala, escondida parcialmente atrás de uma estante. Meu coração apertou ao ver meu filho daquele jeito, magro, abatido, claramente carregando o peso da culpa nos ombros. Nos primeiros dias, observei Henrique de longe. Ele cumpria as tarefas mecanicamente, sem envolvimento real. Ajudava a Dona Margarida a se alimentar, mas sem conversar. Empurrava a cadeira de rodas do seu João para a fisioterapia, mas em silêncio. Estava ali fisicamente, mas não emocionalmente. Na 3ª semana, algo mudou. Eu estava ajudando Dona Beatriz a escrever uma carta para uma neta que nunca respondia quando ouvia a voz de Henrique ao fundo, conversando com seu Armando. E o senhor nunca mais viu seu filho? Henrique perguntava, genuinamente interessado. Não, meu jovem, faz 15 anos. Ele disse que eu era um peso, que ele tinha sua própria família para cuidar, que eu precisava entender. Tentei ligar, mas ele bloqueou meu número. Mandei cartas, voltaram sem abrir. A voz de seu Armando estava embargada. Houve um silêncio longo. Então ouvi Henrique dizer, a voz quebrada. Eu fiz algo parecido com minha mãe. Não a abandonei, mas a tratei como se ela não importasse. Roubei dela. Roubei o dinheiro que garantiria o futuro dela. E ela o perdoou? Seu Armando perguntou. Não sei. Acho que sim, de alguma forma. Mas perdão não apaga o que fiz. Não desfaz a dor que causei. Henrique estava chorando agora. Eu podia ouvir nos soluços contidos. Meu filho, o fato de você estar aqui, de estar tentando mudar, já diz muito. Meu filho nem isso faz. Ele simplesmente me esqueceu e segue sua vida. Como o senhor não fica com raiva dele? Oh, eu fico. Todos os dias. Mas aprendi que raiva sem perdão só envenena a gente mesmo. Eu escolho perdoar, mesmo que ele nunca saiba, mesmo que nunca voltemos a nos falar. Perdoo para poder viver em paz. Essa conversa marcou uma mudança em Henrique. Nos dias seguintes, vi meu filho realmente começando a se conectar com os residentes. Ele sentava com Dona Margarida para ouvir histórias da juventude dela. Ajudava seu João nos exercícios de fisioterapia com paciência e carinho. Lia jornal para Dona Cláudia, que tinha problemas de visão. 1 mês após o início, Irmã Teresa me chamou para conversar. Dona Lúcia, preciso te dizer algo. Henrique está se transformando. Não é mais aquele homem que chegou aqui cumprindo uma obrigação. Ele chega mais cedo, fica até mais tarde, traz presentes pequenos para os residentes com o próprio dinheiro. Ontem ele ficou 3 horas conversando com seu Antônio, que estava tendo um dia difícil lembrando da esposa falecida. Eu sei, respondi, sorrindo pela primeira vez em semanas. Tenho observado. Ele não sabe que você está aqui, mas fala de você constantemente, para todos os residentes. Conta como você o criou sozinha, como trabalhou duro, como ele traiu essa confiança. Ele carrega essa culpa como uma cruz, mas está tentando se transformar através dela. Naquela tarde, decidi que era a hora. Hora de me revelar, de ter uma conversa real com meu filho. Esperei ele terminar de ajudar Dona Beatriz com o almoço e me aproximei enquanto ele estava sozinho no corredor. Oi, Henrique. Ele se virou e quando me viu, o rosto ficou branco. Mãe, como... Você está aqui há quanto tempo? Desde o primeiro dia. Ele se apoiou na parede, as pernas fraquejando. Você viu tudo? Vi. Vi você chegar cumprindo uma obrigação. E vi você se transformar em alguém que genuinamente se importa. Mãe, Lágrimas começaram a cair. Eu não sabia que você estava aqui, mas juro que não foi por isso que mudei. Foi conhecendo essas pessoas. Foi ouvindo as histórias delas. Foi perceber que eu podia ter te colocado numa situação dessas, abandonada,
sozinha, sem ninguém. Eu sei, meu filho. Por isso vim aqui, para ver se sua mudança era real ou apenas performance. E o que você concluiu? Respirei fundo. Concluí que ainda há esperança para nós. 6 meses se passaram desde que me revelei para Henrique no abrigo. Foram meses de conversas cautelosas, de confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo, de uma nova dinâmica familiar sendo estabelecida sobre as ruínas da antiga. Henrique nunca faltou um único dia no abrigo Esperança. Mesmo quando ficou gripado, ele apareceu. Irmã Teresa teve que literalmente mandá-lo para casa descansar. Ele se tornou uma presença fundamental na vida dos residentes, especialmente de seu Armando, que passou a vê-lo quase como um neto. Sabe, Dona Lúcia, seu Armando me disse certa manhã enquanto tomávamos café juntos. Aquele seu menino chegou aqui quebrado por dentro. Podia ver nos olhos dele. Ele não se perdoava pelo que havia feito. Mas aos poucos, cuidando de nós, ele começou a se curar também. E o senhor acredita que essa mudança é permanente? Perguntei, ainda com aquela pontinha de medo de que fosse temporário. Acredito. Porque ele não está apenas cumprindo horas. Ele chora com nossas histórias, fica bravo quando fala de filhos que abandonam os pais, passa os fins de semana pesquisando como ajudar Dona Margarida com a artrite dela. Esse não é comportamento de alguém fingindo, Dona Lúcia. É de alguém que realmente entendeu. Henrique e eu estabelecemos uma rotina nova. Aos sábados almoçávamos juntos num restaurante simples perto do abrigo. Conversas ainda eram cuidadosas, evitando tópicos muito sensíveis, mas havia uma honestidade nova que nunca existira antes. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Ele perguntou num desses sábados, mexendo no prato de macarrão sem muito apetite. Claro. Como você consegue me olhar nos olhos sem sentir raiva? Como consegue estar aqui, almoçando comigo, depois do que eu fiz? Coloquei o garfo de lado e olhei diretamente para ele. Henrique, eu não vou mentir e dizer que foi fácil. Houve dias em que eu olhava para você no abrigo e sentia tanta raiva que precisava sair da sala. Houve noites em que eu chorava lembrando da traição. Mas sabe o que me ajudou? O quê? Ver você genuinamente tentando mudar. Ver você cuidando do seu Armando com a mesma paciência que eu tive com você quando era criança. Ver você abraçando Dona Beatriz quando ela chora pelo filho que não liga há anos. Cada vez que você demonstra empatia por esses idosos, você está me mostrando que finalmente entendeu o que eu tentei ensinar a vida toda. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu finalmente entendo, mãe. Cada vez que seu Armando me conta sobre o filho que o abandonou, eu vejo o que eu poderia ter me tornado. Cada vez que Dona Margarida me mostra fotos antigas e diz que ninguém mais se importa com suas memórias, eu penso em você guardando aquelas caixas com minhas fotos de infância, minhas camisetas do colégio, meus desenhos. Eu ainda tenho tudo isso. Eu sei. E agora eu entendo o porquê. Não era só nostalgia, era amor. Era você valorizando cada fase da minha vida, cada momento, como se fossem tesouros. E eu joguei tudo isso fora por ganância. Um casal de idosos passou por nossa mesa naquele momento, de mãos dadas. A mulher tinha dificuldade para andar, e o marido a amparava com cuidado infinito. Henrique os observou com um sorriso triste. Aquele era o seu Paulo com você, não era? Quando ele estava vivo. Era. Seu pai me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E me ensinou a te tratar do mesmo jeito, como um tesouro insubstituível. Eu sinto falta dele. Principalmente agora. Acho que ele saberia exatamente o que dizer para me fazer entender tudo isso antes que eu cometesse esse erro horrível. Seu pai diria que erros fazem parte da vida, mas que homens de verdade assumem as consequências e trabalham para consertar. E é exatamente isso que você está fazendo. Nos meses seguintes, Henrique começou a fazer algo que me surpreendeu. Ele criou um grupo de apoio no abrigo chamado Reconstruindo Pontes, voltado especificamente para familiares que haviam cometido erros graves contra pais ou parentes idosos e queriam se reconciliar. Mãe, tem tanta gente na minha situação, ele me explicou animadamente depois da primeira reunião. Pessoas que roubaram, que abandonaram, que maltrataram os pais e agora querem consertar, mas não sabem como.
Quero ajudar essas pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Irmã Teresa me chamou num canto após uma dessas reuniões. Dona Lúcia, seu filho está fazendo algo extraordinário aqui. Já tivemos 3 casos de reconciliações familiares graças ao grupo dele. Ontem, uma mulher se reencontrou com a mãe depois de 6 anos sem contato. Foi lindo de ver. Ele realmente mudou, não é? Eu ainda precisava ouvir de outros. Confirmar que não era apenas impressão minha, ou desejo de mãe. Mudou completamente. E sabe o que é mais impressionante? Ele não usa isso para se autopromover ou para ganhar perdão mais rápido. Ele faz porque genuinamente quer evitar que outras famílias passem pelo que vocês passaram. Um dia, 8 meses após o início do trabalho comunitário, Henrique me procurou com uma expressão séria. Estávamos no jardim do abrigo, ajudando seu João a regar as plantas. Mãe, preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. O que foi? Camila tentou me contatar. Mandou mensagem pedindo para conversar. Disse que está arrependida, que quer voltar. Senti um frio na espinha. E você? Bloqueei o número dela imediatamente. Não quero nada com aquela mulher. Mas não foi só por raiva ou mágoa. Ele se virou para me encarar. Foi porque finalmente entendi a diferença entre amor real e manipulação. Você me ama há 35 anos, sem pedir nada em troca. Ela me amou por 3 anos, calculando cada movimento para conseguir dinheiro. Não vou mais confundir as duas coisas. Estou orgulhosa de você. As palavras saíram naturalmente, pela primeira vez em quase 1 ano. Ele parou de regar as plantas e me olhou com lágrimas nos olhos. Você está? Mesmo depois de tudo? Estou. Não do que você fez, mas de quem você está se tornando. Da coragem que você teve de encarar seus erros e trabalhar ativamente para ser melhor. Henrique me abraçou ali mesmo, no meio do jardim, chorando no meu ombro como fazia quando era criança e havia se machucado. Mas dessa vez, eram lágrimas de cura, não de dor. Eu vou passar o resto da minha vida compensando o que fiz com você, mãe. Não para me livrar da culpa. Acho que ela sempre vai estar aqui, me lembrando de nunca mais errar assim. Mas porque você merece ter um filho que te valorize, que te respeite, que te trate como a rainha que você é. Henrique, eu não preciso ser tratada como rainha. Só preciso ser tratada com dignidade e amor. E você está aprendendo a fazer isso. Seu João, que havia observado toda a cena, se aproximou com sua bengala. Dona Lúcia, tem muitos filhos que nunca têm coragem de admitir que erraram, que nunca tentam mudar. Seu menino está fazendo isso. Dê tempo a ele. Vocês vão ficar bem. E pela primeira vez em meses, acreditei que ele estava certo. 1 ano. 365 dias, desde que descobri que meu filho havia me roubado. 365 dias de dor, raiva, lágrimas, mas também de crescimento, perdão e reconstrução. Hoje era o dia em que Henrique completava oficialmente seu trabalho comunitário no Abrigo Esperança. Irmã Teresa organizou uma pequena cerimônia de despedida, mas quando chegamos ao salão principal, descobrimos que pequena não era exatamente a palavra certa. Todos os 42 residentes estavam lá, junto com funcionários, alguns familiares e até Dr. Almeida, meu advogado, que havia acompanhado todo o processo. Henrique! Irmã Teresa começou, a voz emocionada. Quando você chegou aqui há 1 ano, era um homem quebrado, carregando o peso da culpa por ter traído a confiança da pessoa mais importante da sua vida. Hoje, você sai daqui transformado, não apenas cumprindo uma obrigação legal, mas tendo encontrado um propósito. Seu Armando se levantou com dificuldade, apoiado na bengala, e caminhou até Henrique. Meu filho, em outro tempo, em outra vida, eu tinha um filho de sangue que me abandonou. Mas nesse último ano, ganhei outro filho, de coração. Você me ensinou que família não é só genética, é presença, é cuidado, é amor demonstrado em ações. Henrique abraçou o velho senhor, ambos chorando. Vi meu filho, meu menino, segurando aquele homem com tanta ternura, e finalmente entendi que a transformação era completa e verdadeira. Dona Beatriz foi a próxima. Henrique, você foi o único que ficou 3 horas me ouvindo falar da minha filha, que não me liga há anos. Você não julgou, não tentou justificar o comportamento dela. Apenas ouviu.
e segurou minha mão. Isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Um por um, os residentes compartilharam como Henrique havia impactado suas vidas. Dona Margarida falou sobre as pesquisas que ele fez para ajudá-la com a artrite. Seu João sobre as sessões de fisioterapia que Henrique transformou em momentos de alegria com piadas e músicas. Dona Cláudia sobre as tardes de leitura que trouxeram cor aos seus dias monótonos. Quando todos terminaram, Irmã Teresa se virou para mim. Dona Lúcia, gostaria de dizer algumas palavras? Levantei-me, as pernas trêmulas, o coração acelerado. Olhei para Henrique, que me encarava com uma mistura de medo e esperança nos olhos. 1 ano atrás, comecei. A voz mais firme do que eu esperava. Descobri que meu filho havia me roubado 180 mil reais. O dinheiro da indenização do meu marido falecido. Minha segurança para a velhice. E naquele momento, senti que havia perdido não apenas o dinheiro, mas meu filho também. Henrique baixou a cabeça, lágrimas já descendo. Mas hoje, 1 ano depois, posso dizer que não perdi meu filho. Eu perdi a versão antiga dele. Aquele homem egoísta, manipulado, que confundiu amor com obrigação. E no lugar, encontrei um homem novo. Alguém que entende empatia, que valoriza pessoas acima de dinheiro, que aprendeu que dignidade não tem preço. Fiz uma pausa, limpando minhas próprias lágrimas. Henrique, você me machucou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas você também mostrou uma coragem que poucos têm. A coragem de admitir o erro, de trabalhar para consertar, de se transformar verdadeiramente. E por isso, hoje, neste momento, eu posso dizer algo que não conseguia dizer há 1 ano. Eu confio em você novamente. Henrique desabou a chorar. Correu até mim e me abraçou com força, soluçando no meu ombro. Mãe, eu não mereço isso. Não mereço seu perdão, sua confiança. Talvez não. Mas amor de mãe não é sobre merecer, é sobre escolher. E eu escolho te perdoar. Escolho acreditar na sua transformação. Escolho reconstruir nossa família sobre bases novas, mais fortes, mais honestas. Dr. Almeida se aproximou com uma pasta. Dona Lúcia, Henrique, tenho aqui os documentos oficiais confirmando o cumprimento integral de todos os termos do acordo. O processo criminal está oficialmente encerrado. Henrique não terá ficha criminal. Está livre. Livre. Henrique repetiu a palavra como se testasse seu significado. Livre da culpa legal. Mas, mãe, eu quero continuar vindo aqui. Não por obrigação, mas porque encontrei meu lugar. Encontrei pessoas que me ensinaram o que realmente importa na vida. Irmã Teresa sorriu. E nós adoraríamos tê-lo como voluntário permanente, Henrique. Aliás, tenho uma proposta. Seu grupo Reconstruindo Pontes tem feito um trabalho extraordinário. Que tal expandirmos? Criar um programa oficial de reconciliação familiar? Sério? Os olhos de Henrique se iluminaram pela primeira vez em 1 ano. Isso seria incrível. Nas semanas seguintes, Henrique e eu estabelecemos novos limites e tradições. Ele me visitava toda quarta-feira para jantar. Não mais por obrigação, mas por vontade genuína. Conversávamos sobre tudo. Sobre Paulo, sobre os erros do passado, sobre esperanças para o futuro. Uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos após o jantar, Henrique me fez uma pergunta. Mãe, você acha que o pai estaria orgulhoso de mim agora? Parei de lavar o prato e olhei para ele. Seu pai sempre disse que não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. Você caiu, Henrique. Caiu feio, mas se levantou, sacudiu a poeira e trabalhou duro para ser melhor. Então sim, seu pai estaria orgulhoso, assim como eu estou. 3 meses após completar o trabalho comunitário, Henrique me ligou empolgado. Mãe, você não vai acreditar. O programa Reconstruindo Pontes foi selecionado para receber uma doação de uma fundação. Vamos poder expandir para outros abrigos da cidade. Henrique, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhosa de você. Mãe, nada disso seria possível sem você. Sem você ter tido a coragem de me confrontar, de não aceitar ser tratada como capacho, de exigir que eu enfrentasse as consequências dos meus atos. Você me salvou de mim mesmo. Você se salvou, meu filho. Eu apenas mostrei o caminho.
Você escolheu caminhar por ele. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia terrível no banco, quando descobri que havia sido roubada, foi paradoxalmente o início de algo novo. Foi necessário perder tudo para construir algo melhor. Foi necessário a traição para encontrar a verdade. Foi necessário a dor para alcançar a cura. Henrique não é mais aquele filho que me roubou. E eu não sou mais aquela mãe que aceitava qualquer coisa em nome do amor. Somos duas pessoas diferentes agora, construindo um relacionamento novo baseado em respeito mútuo, honestidade brutal e amor que foi testado pelo fogo e saiu mais forte. Às vezes, no abrigo, vejo Henrique sentado com seu Armando, os dois conversando como avô e neto, e penso, foi preciso que eu quase perdesse meu filho para realmente ganhá-lo de volta. E talvez, apenas talvez, essa seja a maior prova de que segundas chances, quando conquistadas com trabalho duro e transformação genuína, podem ser ainda mais valiosas que as primeiras.